Olá, investidor! Eu sou Fabiano Vasconcelos, estrategista-chefe de investimentos da Sachs Investment, e no vídeo de hoje eu vou abordar temas sobre a alta do dólar, para onde o dólar vai, quais expectativas às vésperas de eleição, até onde ele pode ir, fatores internos e externos que estão contribuindo para as oscilações do dólar. Então, se nós começarmos, vamos fazer uma retrospectiva dos últimos 60 dias, onde o dólar saiu dos níveis aí de 3,70 rumo aos 3,95. Aspectos de pesquisas eleitorais e risco Brasil elevaram o risco que fez o dólar subir, sair da casa dos 3,95 e superar os R$4. Quando estávamos próximos dos 4,10, fatores especulativos com o dólar futuro e o dólar interbancário superando, estando num valor inferior ao dólar à vista, já que ele sempre é um dólar mais caro, já que ele é o dólar à vista mais a taxa de juros Selic, e a cotação do dólar futuro, esse dólar interbancário estando mais barato, fizeram com que tivemos aí um pouco de fator especulativo no meio nessa alta. Mas não só de pesquisas eleitorais em risco Brasil, que tem grande relevância nas movimentações do dólar, principalmente a volatilidade, que são as oscilações aí de um curto espaço de tempo no mesmo período, isso faz com que aumente a volatilidade. Porém, aspectos externos, internacionais, que movem também o dólar, são muito relevantes, já que 70% do nosso índice Bovespa é movido por capital externo. Claro que quanto maior é a cotação do dólar, menor é o volume negociado nesse ativo, isso faz com que os movimentos, tanto de alta e de baixa, sejam ampliados. Mas afinal, a pergunta que todos querem saber é quais são as expectativas para o dólar para os próximos dias. Se nós analisarmos aí alguns aspectos internacionais, vamos começar pelas bolsas. As bolsas chinesas ainda sangram mediante a guerra comercial em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não dá trégua. O Trump ele ameaça aumentar as tarifas internacionais em relação à China no que diz respeito a 200 bilhões. Lembrando que as exportações chinesas para os Estados Unidos são de 500 bi e as importações chinesas dos Estados Unidos são de 130 bi. Essa ameaça de 200 bilhões supera aí todo o volume de balança comercial americana junto à China, o que vai provavelmente sangrar as bolsas e os mercados. A desvalorização do yuan é um grande driver que já afeta a economia local, onde números que antigamente era considerado até pouco tempo atrás um fator preponderante para a expansão comercial chinesa, mostra aí uma certa queda na economia, tanto na área de produção e consumo interno. Lembrando que os bancos estão totalmente alavancados, o governo também é alavancado em dólar, já que sai mercadorias e entram dólar, porém, com a desvalorização do yuan, o sistema financeiro chinês tenta se proteger no instrumento de defesa chamado dólar, e os treasuries são aí os escolhidos geralmente pelos bancos. Não adianta de nada o governo chinês muitas vezes não ceder, e essa alocação que volta para os Estados Unidos em treasury americano fica totalmente refém à economia chinesa. Dados econômicos aí da Europa nas últimas semanas, bem também abaixo do esperado, fizeram com que as bolsas europeias absorvessem esse sentimento negativo asiático, onde as bolsas fechando no negativo contribuiu para a alta do dólar num sentido macro e internacional. Apesar de nos Estados Unidos as bolsas romperem aí as suas máximas históricas, de acordo com uma economia super e muito aquecida, tivemos movimentos aí corretivos, ou seja, movimentos levemente baixos que nos países emergentes eles se tornam muito mais potencializados, e tivemos um reflexo disso, o Ibovespa fechando no negativo. Enquanto as bolsas americanas recuavam 0,30%, 0,40%, a bolsa brasileira recuava aí valores superiores a 2%. E o que o mercado ele tende a olhar nesse presente momento? Não só o risco eleições, que, como eu já disse, é o fator que aumenta aí a volatilidade de curto prazo, o deslocamento do dólar, mas alguns movimentos internacionais, conforme o efeito Turquia, o efeito Argentina, o efeito Turquia que teve a sua moeda desvalorizada com a fuga de capitais devido à falta de medidas aí pelo governo turco, a desvalorização do peso argentino, isso respingou diretamente no real, já que o argentino
é um grande parceiro econômico do Brasil, e tanto na ponta de exportação quanto importação, né, diminuindo o poder de compra, eles importam menos do Brasil, e diminuindo também a defasagem da sua moeda, acabam não tendo condições aí competitivas no mercado internacional, somente a defasagem da moeda, mas a queda no seu poder de compra faz também com que não compre produtos brasileiros, como anteriormente falando. A alta na taxa de juros é uma medida aí emergencial socorrista para que não haja tanta fuga de capital da Argentina, que é o grande vilão aí da defasagem cambial, e isso respinga diretamente no real. Já que os países emergentes sentem essa queda das bolsas, o petróleo acabou disparando aí nessa última semana, devido não só a acontecimentos de oferta e demanda e as reservas divulgadas, mas também em relação a uma tempestade que surgiu aí no final dessa semana rumo ao Golfo do México, fez a produção ser interrompida, e isso disparou o barril de petróleo WTI nos Estados Unidos, fazendo superar a marca já de $71 que era negociado. O barril de petróleo, a alta do barril de petróleo acaba dando uma cedida no dólar, mas essa correlação que antes era negativa começa a passar a ser positiva, já que a China é o maior importador do petróleo do mundo, e se o dólar acaba valorizando num cenário internacional, tendo o maior importador de petróleo do mundo, isso acaba valorizando o dólar. A tarefa agora para o governo Trump é exatamente a desvalorização do dólar. Ele precisa desvalorizar a moeda, por incrível que pareça, mesmo com a economia superaquecida, já que os Estados Unidos perde essa competitividade internacional com sua moeda cara, ele não consegue exportar e não adianta se trancar. Acordos em relação ao Canadá e ao México, que seriam a NAFTA, acabam estagnados e se recuando, já que existiam aí vias de se concretizar no final da semana passada, mas houve um certo recuo por parte do Canadá devido a exigências específicas do Trump, e os analistas se encontram divididos. Uns acham que isso vai aumentar aí a taxa de emprego no norte dos Estados Unidos, na área de Michigan, uma área industrial muito forte, potencializada, e outros analistas acreditam que seria um tiro no pé as condições que está sendo feita esse acordo. Para as próximas semanas, acredito que num cenário eleitoral o mercado aumente muito mais ainda a volatilidade, ou seja, os movimentos de alta são ampliados já que o volume do dólar diminui, e os movimentos de baixa, tanto com intervenções do Banco Central como liquidações de pontas especuladoras, onde os especuladores são obrigados a vender, o volume menor também acaba impactando, e quando sobe, sobe muito, e quando cai, cai muito. Expectativa ainda do dólar é que ele, se a gente analisar um gráfico, nós conseguimos aí observar muito óbvio que o movimento de alta não cessou. Hoje pode ser observado um movimento de divergência no gráfico, onde a moeda, o preço do ativo, continua crescendo com volume decrescente, ou seja, menos interesse nos níveis já de 4,15. Isso pode sinalizar eventualmente um final de movimento. Muito prematuro ainda, já que os acontecimentos externos, tanto de guerra comercial, efeito dos emergentes, Turquia, Argentina e demais, e bolsas, influencia no cenário macro para a alta do dólar, além do que o cenário eleitoral de risco, ainda eleitoral, contribui também para uma alta da moeda. Os bancos começam a se proteger e comprar cada vez a moeda, que elevam a níveis superiores. Existe espaço para o dólar chegar até 4,50, dependendo dessas variáveis internacionais. Os estrangeiros ampliaram as suas posições, que no mês encerraram perto de 6 bilhões aproximadamente, 6,2 bilhões, e abrem um mês aí praticamente já com 7,8 bilhões, mostrando que os níveis de 4,6 a 4,10 foi excelente oportunidade para aqueles que ficaram de fora, e o dólar futuro, o dólar interbancário, iniciou esse movimento de alta e refletiu diretamente no dólar comercial, já que o volume do dólar futuro é superior ao do dólar à vista. Existe espaço para chegar nos 4,50, e a pergunta é, será que o dólar chega nos 4,50? Pode ser que sim, pode ser que não. Existem grandes possibilidades de ele superar a máxima aí de janeiro de 2015, que é os 4,25. Antes de termos um panorama rumo aos 4,50, o dólar ainda tem que passar a casa dos 4,25, já que está muito perto. O Banco Central anunciou um aumento, aí, uma ampliação dos volumes de contratos de dólar futuro, ou seja, o swap cambial passou a ser praticamente o dobro, de 245 milhões para aproximadamente 550 milhões diários. Isso faz com que gere uma maior liquidez na moeda e diminui essa velocidade de alta.
Porém, o que nós devemos observar é que os volumes que estão sendo inseridos pelo Banco Central não estão controlando os níveis da moeda, somente a velocidade da alta, já que o Banco Central não quer interferir nos níveis do dólar, simplesmente naquele momento de euforia ou especulação. Se essa alta for numa velocidade absurda, o Banco Central quer controlar muito mais essa velocidade do que os níveis do dólar. Aguardamos aí uma expectativa do dólar, dependendo do calibre do Banco Central, que está intervindo ativamente, porém ainda não com todas as suas armas e munições, mas isso já foi o suficiente para nesta manhã o dólar abrir em alta, próximo dos 4,17, e praticamente ceder aí no horário do almoço, que diminui bastante o volume e a liquidez. Ele chegou a ser negociado em 4,14. Eventos ainda de pesquisas nessa semana provavelmente poderão agitar os mercados tanto de forma positiva quanto negativa. Enquanto não sair esses dados, não dá para saber. Dados da economia americana, já que estamos na primeira semana, e as primeiras semanas do mês e a última são as semanas que mais agitam o dólar, justamente porque no calendário econômico tem dados, e os dados econômicos são o que movem os ativos, principalmente as moedas. Teremos payroll nessa sexta-feira, que são dados da folha de pagamento americana, ADP na quinta-feira, e alguns resultados de pesquisas farão com que o mercado se agite. O que devemos também ter muita atenção são os níveis do Ibovespa, que aquela consolidação que tínhamos anteriormente foi ampliada nos níveis de 75 mil pontos e 78.500. Se o Ibovespa ficar trancado nesses níveis, vai contribuir para o dólar ficar trancado entre os níveis de 4,15 e 4,20. Porém, se o Ibovespa perdeu 75 mil pontos, vai sobrar espaço para ele vir recuar até os 70 mil pontos. Isso vai contribuir de forma ativa e verdadeiramente para a moeda americana superar os níveis de 4,20 e 4,25. Então, antes que venha aí o 4,50, que é uma possibilidade, né? Não será descartada, o dólar ainda precisa passar pelos os níveis de 4,25 naquela região onde o Banco Central irá intervir ativamente. Fora esses dados da economia americana que estão para sair, alguns dados da economia brasileira também serão importantes aí para a direção do dólar, acredito que nessa semana. O mercado financeiro, em relação às pesquisas eleitorais, eles querem saber, uns gestores tanto das instituições brasileiras como internacionais, né, um gestor que tem lá sob a sua tutela bilhões, ele quer saber simplesmente em que ponta ele vai atuar, porque se o mercado financeiro ganhar um político da linha de esquerda, ele vai provavelmente vender bolsa de valores e comprar dólares, que aí, se isso acontecer realmente, haveria grandes chances do dólar ultrapassar a casa dos 5 e rumo aos 5,50. Se ganhar um candidato, seja ele de direita, centro, enfim, o viés político aqui não importa, o mercado financeiro provavelmente irá comprar bolsa de valores e vender dólar. Então, tanto os bancos quanto as instituições querem saber a ponta que vai se posicionar. Se elas compram juros, vendem juros. Se ela compra o dólar, vende dólar. Compra bolsa ou vende bolsa. Esse é o risco aí, a primeiro princípio, analisado pelos bancos e instituições financeiras, que muitas vezes são obrigados a criar uma performance positiva e acima da média, já que temos, apesar de pouca concorrência bancária, ainda existe essa concorrência, e uma falta de performance de aplicações financeiras dentro do seu próprio banco, da sua instituição, faria com que clientes procurassem instituições financeiras aí concorrentes. Então o banco é obrigado a performar, não importa a ponta, né, seja com maior risco de volatilidade dentro da bolsa ou com menor risco de volatilidade. Então provavelmente esse é o cenário. Os juros futuros, contratos de juros futuros são um dos grandes motivadores essa semana que puxam o dólar. O dólar, os juros de 2021 já ultrapassa a casa dos 10 pontos, ou seja, precificando aí 2021 acima dos 10% e 2023 acima de 11%, quase que em 12%, precificando uma taxa de juros de 2023 quase a 12%. Isso é péssimo, né? Acredito que isso ainda é devido à volatilidade e à tensão do período eleitoral. Mas acredito que após as eleições as coisas mais se normalizando e tendo um horizonte definido, já que as pontas são polarizadas, ou seja, são totalmente extremas, né? Os ativos financeiros a serem alocados pelos grandes bancos são totalmente divergentes em cenários políticos também completamente divergentes. Expectativa aí é que o dólar tenta seguir esses níveis com controle do Banco Central e também com o Ibovespa trancado. Caso
o Ibovespa vem a ceder, expectativa muito rápida e fácil de romper os 4,25. Essa expectativa do dólar aí nesses primeiros dias, vamos dizer aí nesses 10 dias que estão para desse mês de setembro, e enquanto não passar esse período eleitoral, tanto investidores como pessoas que necessitam aí negociar a moeda, o dólar frente ao real, estarão sujeitos a essas oscilações. No mais é isso, eu sou o Fabiano Vasconcelos, estrategista, chefe de investimentos da Sachs Investment. Espero ter colaborado um pouco com o cenário macro internacional e do dólar. Até os próximos vídeos, até lá.